Começa agora o Frutas SA. Bem-vindos, viu? Olha só, saborosas, nutritivas, saudáveis e funcionais. Eu estou falando das castanhas, nozes e também frutas secas, viu? Hoje vamos saber mais como foi o desempenho, então, do mercado de frutas secas ao longo deste ano 2023. Eu vou conversar agora com o Edson Ortiz, que é presidente do Conselho Estratégico de Pesquisa da Associação Brasileira de Nozes, Castanha e Frutas Secas, a ABNC. Muito bem-vindo. Prazer, Simone, estarmos aí na Frutas SA falando das nossas frutas secas, né? Que são bastante consumidas. Que bom agora, quase todos os dias, né? Não somente em ceia de Natal, mas tem esse apelo tradicional aí, né, de ser associado, né, com essas ceias, então, natalinas, né? Tá? Satisfação, fico à tua disposição. Tá certo, Edson. Antes da gente chegar, né, de fato, né, na comemoração de fim de ano, mostrando que o consumo aumenta e tanto quando a gente fala de nozes, frutas secas, vamos antes a uma visão geral, um cenário, como é que foi o cenário neste ano, né, quando a gente fala de produção de nozes, castanhas e frutas secas. Uhum. Bom, nós temos uma divisão bem geográfica, bem marcada, assim, em termos de clima, né, quando nós temos uma pauta em termos de nozes e castanhas do Brasil, né, e são bem diferentes, né. Nós temos uma castanha do Brasil, o Brazilian Nut, produzida por extrativismo na região amazônica, enquanto a região do Nordeste produz castanha de caju, um Centro-Oeste castanha de baru, um Sudeste macadâmia e um Sul pecan, que é onde nós estamos aqui, trabalhamos já há coisa de 35 anos com as nozes pecan. Então nós tivemos um cenário assim bastante diferente para cada um. Mas de uma maneira geral, tivemos uma queda de preços, né, internacionais em termos de valores de nozes e castanhas no mundo, né? Tivemos aí algumas delas caindo aí coisa de 50%, e outras em torno de 20%, né? Então foi um ano de uma certa queda de preços, né? O que tornou mais acessível também, mesmo no mercado interno, então, esses produtos. O Brasil importa muito a noz mariposa, que vem especialmente do Chile, e também amêndoas, que vem especialmente da Califórnia, né? Que compõem esse mix de nozes e castanhas, então, juntamente com as nozes pecanas do Brasil. O que você atribui, então, essa queda aí que você relacionou ao mercado? Nós tivemos uma queda de produção, né, no Brasil, o que acentua uma queda de estoques internacionais aí, em algumas delas, né? Então não motivaria a queda de preço, mas nós temos um mundo com alguns problemas de consumo, né? As guerras, especialmente o envolvimento da Europa, né? Com a diminuição do poder aquisitivo do europeu na média, né? Temos uma China também que não está tão consumidora, né? E isso reflete em praticamente todos os países, né? Mesmo tendo um movimento assim de busca de saudabilidade, que é uma marca das nozes e castanhas, né? Nós temos uma redução, uma retração de consumo, que em algumas nozes tivemos uma produção expressiva, especialmente amêndoas e a noz mariposa, e aí por uma oferta descasada com uma demanda, acabou caindo muito o preço, né? E com isso puxou as outras que estão com estoques mais reduzidos, entre elas a pecan, né, que tem um estoque histórico dos menores, né, da história, e que mesmo assim teve uma pequena queda de preço em função então dessas outras que acabam estando no páreo aí por similaridade, né, e afetando os preços porque são comercializadas praticamente em conjunto. Os mesmos consumidores de uma acabam sendo das outras, né? Mas nós tivemos uma safra de pecan muito afetada pela seca aqui no sul, macadâmia também, né? Então tivemos, e tem um histórico problema aí com a castanha do Brasil na Amazônia, em que a Bolívia assume uma posição internacional de destaque, né? E o Brasil já fica aí na terceira posição em termos de produção e exportação de Brazilian Nut. E o caju vem caindo drasticamente também. A África, aí até com o investimento de empresas brasileiras, vem crescendo, e especialmente Vietnã e outras fontes produtoras aí, né? Tá? Então a pecan vem crescendo, né, aqui na região sul, né, e vem trazendo divisas de exportação. Nós, inclusive, passamos a
a exportar forte. Esse ano abrimos aí Arábia Saudita, Egito, estamos aí na iminência de abrirmos Canadá. E tem uma oportunidade enorme aí com essa tendência de consumo pela saudabilidade, né? Então, sabemos que mesmo com alguma redução de preço ocasional, que é típico de qualquer produto do agronegócio, né, isso não nos desanima, mas pelo contrário, nos impõe, né, esse desafio de administrarmos nossos negócios e certamente no próximo ano aí esperamos alguma reação desses preços, né, com um fechamento de bons negócios e abertura de outros mercados. Em relação à produção aí na região sul, você falou aí que cresce, né, a produção no sul do país em relação à nossa pecan. Fala pra gente, nessa produção, são quantos hectares produzidos aí no sul? Nós temos o Rio Grande do Sul com destaque em relação à nossa pecan, com cerca de 70%, até perto de 80% da produção nacional concentrando no nosso estado aqui. Cachoeiro do Sul, nosso município, se destaca, tendo a maior área, as maiores descascadoras, o maior viveiro, o maior pomar. Então, nós entendemos que existe um descasamento até das estatísticas oficiais aí, porque se pauta hoje algo em torno de pouco mais de 10 mil hectares de pecan plantadas no Brasil, sendo o Rio Grande do Sul em torno de 6, né? Mas a gente entende que tem muita coisa fora da estatística oficial. Então, a nossa estimativa aponta que pode aproximar aí algo em torno de até 20 mil hectares de pecan, né, com muitos, infelizmente no Brasil, temos uma situação de informalidade de muitos viveiros, né, e pomares não levantados e tal, que se implantaram e que estão aí alguns ainda jovens, né, e outros já produzindo. E temos uma tendência, né, de aumento expressivo da produção de nosso pecan no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, por conta de muitos pomares jovens implantados, né, que estão iniciando sua produção, alguns nem produziram ainda, e que vão produzir muito, né, nos próximos anos. Nós, da Divinante, por exemplo, expandimos muito a nossa planta industrial esse ano, sextuplicamos a capacidade de processamento em função da espera, então, desse aumento de produção nos próximos anos, e que consigamos aí um descascamento de nozes pecan de alta qualidade, né, para atendermos mercados exigentes aí que estão carentes dessa fruta seca. Então, Edson, você falou que 80% da produção nacional aí, quando a gente fala de noz pecan, ela está toda concentrada aí no Rio Grande do Sul, não é? Você falou aí dessa estimativa aí de plantio, quantos hectares, quantos mil hectares. Mas ainda a gente pode dizer que o consumo, ele não atende a todo o país, não é? Assim, ainda é caro quando a gente vai ao supermercado e se dedicar à compra dessas frutas secas, dessas castanhas. A nossa pecan ainda, ela é muito cara ainda, é pouco acessível aí para o bolso do brasileiro, não é, Edson? Olha, concordo que seja caro, né? Tem uma peculiaridade do sistema tributário brasileiro, né? E especialmente algumas nozes, como a noz pecan, ela não tem subsídio nenhum tributário, né? Então, o nosso maior sócio da cadeia produtiva é o governo, né, brasileiro, em todas as instâncias municipais, estaduais e federais, e que acaba, então, contribuindo aí para essa tributação em escala, né? E onerando o bolso do consumidor, né? Então, existe todo um esforço de tornar a cadeia produtiva mais eficiente, né? Tanto a produção a nível de campo, como o processamento, a cadeia de distribuição, mas existe sim, né, um descasamento aí do poder aquisitivo, né, com os preços ofertados, né? Como eu disse, esse ano os preços caíram, né, inclusive no mercado interno, tornando um tanto mais acessível, mas comparando com outros alimentos não é algo que se diga barato, né? Então, enquanto nós temos uma fruta, né, que é comercializada, por exemplo, ainda hoje estava vendo ali no mercado aqui no Rio Grande do Sul uma manga que vem lá do Nordeste a R$ 3,50 o quilo, né? Nós estamos falando de uma noz pecan descascada, né, que sai da fábrica aqui a um pouco menos que R$ 50 e chega no consumidor final lá, passando por um atacadista maior, muitas vezes um
uma ponta de varejo, né, chegaria a mais de R$ 100 o quilo, né? Só que deixando bem claro que esse preço é no nosso pecan descascada, em que se perde no processo de descascamento mais de 50% do seu peso bruto, né? Porque é casca, membranas, né? Se retira qualquer podre, qualquer manchada, né? Então, é diferente o comparativo, por exemplo, de uma manga, né? Que tu pesa o caroço junto, é uma fruta ali que tem um percentual de água também expressivo, aí, com 70%, 80% de água, enquanto a nossa pecan ela é comercializada com 4% de água, né? Então, a fruta, a gente já estava falando de fruta seca, né? E por isso também o preço dela é um tanto mais elevado, né? Mas pode-se consumir um pouquinho. Todas as pesquisas médicas aí apontam que um consumo em torno de 25 gramas diários, né, seria o ideal para a saúde, né? Então, né, talvez isso também, de uma certa forma, torne, né, o consumo em pequenas quantidades, né, desse produto com valor agregado um pouco maior, então mais viável para a maior parte dos brasileiros. Mas sabemos que, infelizmente, não vai estar nesse momento, né, na mesa de todo mundo, né, porque é um produto um pouco mais caro, né, tá? Seria isso. Edson, vamos fazer um rápido intervalo comercial? Na volta, vamos discutir aí que você tocou num ponto importante, a seca, não é, que atingiu aí o sul do país e como isso influenciou aí na produção da nossa pecan. Daqui a pouco a gente volta, viu? Não sai daí, o intervalo é rápido. Já já a gente está de volta com Frutas S.A. Estamos de volta com Frutas S.A. aqui no AgroMais, o canal totalmente dedicado à agroinformação. Hoje nós estamos falando aí sobre o desempenho do mercado de frutas secas, estamos falando de castanhas, nozes aí, e o meu entrevistado é o Edson Ortiz, que é presidente do Conselho Estratégico de Pesquisa da Associação Brasileira de Nozes, Castanha e Frutas Secas. Ô Edson, falamos bastante aí da produção no Rio Grande do Sul em relação ao nosso pecan, mas antes da gente mudar para uma próxima aí, outra castanha, a seca que atingiu o Rio Grande do Sul, qual foi o impacto quando a gente fala, né, na produção aí no Sul? Olha, nós estamos agora iniciando um novo ciclo, Simone, que a Nogueira Pecan ela brota em setembro, né? Então passou por um período de florada, inclusive esse ano, né? Depois de 3 anos de uma seca extrema, né, com muito problema para a cadeia produtiva da nossa pecan, com desfolhamento de plantas, algumas com muita queda de fruto, muito fruto pequeno, né, que não se desenvolveram pela escassez de água, muitos pomares, inclusive, com sistema de irrigação que não puderam ser irrigados porque as fontes de água, barragens, rios secaram, né? Então, nós tivemos 3 anos de seca com impacto muito severo, né, em cima da produção dos últimos 3 anos, né? E esse ano o cenário mudou muito, né? Nós temos aí, foram 3 anos de laninha, né? Então, com a entrada do El Niño, né, a nossa maior preocupação é justamente o excesso de chuva. Enquanto o ano passado, no ciclo inteiro, de setembro a março, nós tivemos ali algumas regiões com menos de 200 milímetros de chuva. Nós estamos com alguns meses agora, da primavera, com mais de 500 milímetros em algumas regiões, né? Então, já tem algumas regiões aqui com um somatório aí de mais 800, 900 milímetros, né? Então, algo muito, muito acima da média. E é justamente o período de florada, em que a nossa pecan ela é produzida numa planta nogueira que não tem inseto participando da polinização, é somente o vento. E quando chove muito, lavam os grãos de pólen, aglutinam esses grãos de pólen e aí dificulta a polinização. Então, assim, a gente está ainda avaliando, né, os impactos desse excesso de precipitação, né, mas já temos a sinalização agora de uma diminuição da expectativa de safra em função do excesso de chuva, né? E que para algumas variedades também o excesso de chuva impacta na questão sanitária com aumento de doenças fúngicas, né? Então, esse cenário de excesso de precipitação que já era esperado devido ao El Niño, né, pode ter menos frutos, então vão dar maiores, mais granados, né, mas numa tonelagem por hectare talvez inferior à expectativa, devido a muita queda por uma polinização inadequada e também em algumas variedades, por difícil controle das doenças fúngicas.
Então, Edson, a gente, como você relatou aí, o problema passado com a seca, né, durante esses 3 anos, tudo que afetou aí em relação à produção. Agora, com a chegada do El Niño, a gente vê aí as chuvas ocorrendo no estado e prejudicando. E quando a gente fala da nossa pecan, você falou aí, nessa relação, cai, no caso, o fruto, nessa parte que você fala agora, que está nessa florada. Os frutos tendem, então, a cair mais do pé, isso dificultando, se perdendo, então, quando a gente fala dessa produção? Sim, quando nós temos uma florada que não é adequadamente polinizada, né? Na virada do mês ali de outubro para novembro, nós temos o período floral. E a nogueira pecan, ela tem a flor macho separada da flor fêmea, e com descasamento de período floral. Então, ocorre o que a gente chama aí de dicogamia, né, com uma composição de polinização cruzada, e o que poliniza é o vento. E quando chove muito nesse período e as flores femininas que originam o fruto não são polinizadas adequadamente, elas acabam abortando, né? Então, os frutinhos que poderiam se desenvolver, que estão pequenos agora nessa época, acabam caindo, né? Caindo por falta de uma polinização adequada. Então, dessa forma, acaba impactando, né, lá, final de março, início de abril, quando ocorre a colheita, né, acabam impactando, então, uma diminuição, então, dessa colheita final por queda de fruto, especialmente nesse início de ciclo, né. O excesso de chuva depois, daqui para frente, ele diminui fotossíntese, né, por muito período nublado, e aumenta a chance de doenças fúngicas, né? Impactando sim nessa produção final. Mas o maior problema se dá exatamente na polinização. Então, nós já temos aí instalado, né, um problema e que a gente não sabe quantificar ainda nesse momento, mas que vai impactar na produção, né, que vai ser colhida, então, em abril 24. Né? Então, é importante até citar que a gente falava há pouco ali na questão do consumo mais do Natal, né? Que nós colhemos a nossa noz aqui no Brasil em abril, né? Que é mais um período até de Páscoa, né? Enquanto no hemisfério norte colhe justamente nessa época agora pré-natalina, né? E por isso até a explicação do porquê da tradição do consumo das nozes no Natal, né? Porque no hemisfério norte é a época de colheita é agora. Então, em abril do ano que vem, 2024, a gente pode ter essa diminuição aí na safra, não é? Você falou de doenças fúngicas. Quais são essas doenças que podem atingir aí a produção? A principal doença fúngica, ela é conhecida como sarna, né? Ela é causada por um fungo chamado Venturi efusa e ela é de difícil controle, especialmente em algumas variedades. A principal variedade plantada no Brasil, que é a Barton, né? Inclusive nós temos viveiro e é a nossa principal variedade, né? Ela é uma variedade que nós já selecionamos ela por não ter essa doença, né? Então, esse é um diferencial competitivo, produtivo muito importante. Agora, algumas variedades cultivadas no Brasil acabam tendo um ataque severo desse fungo, né? Temos também outras doenças fúngicas, especialmente a antracnose, né? Que acaba trazendo também alguma queda de fruto lá para o fevereiro, né? E outras doenças de menor expressão, mas a sarna, sim, é a principal doença fúngica da nogueira pecan no mundo, né? Tá? Ela ataca tanto folhas, galhos, como frutos, né? Acaba impactando, assim, ou até inviabilizando algumas variedades no Brasil, como o Ista, o Ester, que são cultivadas, assim, umas principais variedades hoje produzidas no México, na região desértica, né? Algumas regiões da África do Sul, Austrália, né? E aqui para nós, pelo excesso de umidade, não se adapta, né? São variedades hoje muito apreciadas pelo mercado chinês, né? Quando bem cultivadas, elas produzem uma noz grande, com casca fina, né? São comercializadas com casca, mas aqui, para o nosso caso, são altamente suscetíveis a esses problemas fúngicos, especialmente em anos mais úmidos como esse. Mercado, quem são os nossos principais compradores das nossas castanhas aí, aqui do Brasil? Fala pra gente. Tá certo. Nós temos uma diversidade, né, de acordo com o tipo de noz e castanha. Temos mercados mais maduros, né? Por exemplo, pega a castanha do Pará ou Brazilian Nut, né? O Brasil vem diminuindo aí, perdendo para a Bolívia, agora para o Peru também, no mercado internacional, e muito com o problema das aflatoxinas, né?
Mas ainda continua um mercado exportador importante, né, para mercados asiáticos, né? A macadâmia, por exemplo, que é produzida em São Paulo, vai muito para a China. E o mercado europeu, para qualquer noz e castanhas, ele é um mercado ainda importante, né? Para pecan, por exemplo, né? Ainda é o nosso maior mercado, né? Mas estamos abrindo o mercado do Oriente Médio, né? Mandando nozes pecan para Israel e Arábia Saudita, e o mercado da África, né? No nosso caso, especialmente Egito, né? Até porque a África do Sul é também o terceiro maior produtor mundial, né? Fica atrás aí do México e dos Estados Unidos. O Brasil vem despontando aí como o quarto maior produtor mundial. Tem um mercado interno importante. Nós chegamos a importar bastante em anos anteriores aí da Argentina, mas agora o Brasil vem crescendo, né? E nós conseguimos, além de abastecer o mercado interno, abastecer também o mercado externo. O Canadá é um dos maiores também compradores. Nós estamos na iminência de abertura do mercado canadense e esperamos aí poder, dentro de logo, entrar na ASEAN e aí, atingir os tigres asiáticos aí. E tem a expectativa da abertura do mercado chinês, que é uma tramitação governamental já de muitos anos, né? E que ainda estamos impedidos, né, por falta de um acordo comercial. Tá certo. Agora, como você já falou um pouco aí, o período natalino, né, de festas de fim de ano, a demanda e a comercialização dessas frutas secas no Brasil crescem, né? A gente vê aí nos centros do país, nos estabelecimentos, a variedade, né, a exposição, a oferta muito grande, né? Tendências e preferências aí do nosso consumidor brasileiro. Quais são as frutas secas mais procuradas nesse período em específico? Olha, a tradicional noz comum, o walnut, que é muito produzida aqui na América do Sul, no Chile, mas também na Argentina, né? Eu diria que é mais conhecida que a noz pecan, que é produzida aqui no Brasil. É uma noz tradicional, a noz do tico e teco, noz comum, né? E ela é muito apreciada, muito buscada, né? E o Brasil não produz praticamente nada, né? Então, ela é uma noz que ela tem um pouco mais amarga do que a pecan é mais adocicada, mas ela é muito mais popular, muito mais conhecida. No ano específico, esse ano, nós temos aí uma super oferta no mundo, né? Por conta de uma superprodução norte-americana de pistache. Então, a gente vê aí uma onda de oferta de pistache e tudo de pistache, porque tem o marketing também que eles se organizam para isso, né? Então, esse eu diria, assim, de todas as frutas secas importadas, esse vai ser o ano do pistache, né? Mas a pecan, né, mesmo não tendo uma badalação tão grande, vem crescendo, o pessoal que prova gosta, né? E sabemos que um percentual importante da população brasileira não conhece a pecan. Mas quem fizer uso nessa ceia natalina, né, certamente vai ficar muito satisfeito com o sabor adocicado, leve, nada amargo, comparando com a nossa chilena, né? E muito saudável, muito rica em óleos graxos polissaturados, faz muito bem para o coração, para o cérebro, muito rica em gama-tocoferol, em polifenóis, né? Então, aliás, fica a dica, não consumam, não é o caso de se consumir somente nas ceias, né? Mas o consumo que traz mais benefícios para a saúde é aquele consumo diário em pequenas quantidades. Claro que a ceia faz parte também, né? Mas, se possível, vamos manter esse hábito, né, do consumo de pequenas porções de nozes ao longo de todo o ano. Agora, Edson, para a gente ir finalizando, você citou aí o pistache que o Brasil importa. A nossa produção, fala, como é que é a nossa produção? A gente tem uma produção aí que atenda um pouco o mercado doméstico ou a gente se concentra mais na importação, trazer de fora? Praticamente todo o pistache que ele é consumido, ele é importado, né? Os Estados Unidos é um grande produtor, né, de pistache, né? A gente tem outros países também que produzem, né, mas especialmente Estados Unidos. E o Brasil praticamente dá para dizer que tem alguns plantios pequenos, né, que não dá para se dizer ainda com expressão comercial, mas soube recentemente notícia de algumas tentativas então de produção comercial no Brasil, mas não atende em nada em termos percentuais aí do mercado brasileiro. Dá para se dizer que praticamente 100% do que é consumido de pistache no Brasil, ele é importado. Tá certo, a gente infelizmente já está com o tempo esgotado aqui. Uma dica final aí quando a gente fala no consumo, na produção e comercialização aí das frutas secas no nosso país. Rapidamente, Edson.
Tá certo. Duas abordagens, então, que eu entendo que são importantes. Então, para o produtor que nos ouve, né, quem quiser, estiver na região sul ou parte da sudeste que tenha frio, parte mais serrana, quiser investir em Nogueiras Pecan, é um excelente do negócio, né? A nossa empresa, por exemplo, dá assistência, vende a muda assistência em compra-produção e tem uma planta importante de descascamento. Então, quem quiser investir, é um bom negócio para diversificar as propriedades, a matriz produtiva aí. E outra dica é cuidado com a saúde, né, que é algo muito importante. Então, o consumo diário de pequenas quantidades, algo como 25 gramas, né, de nozes e castanhas, né, a pecan é excelente, mas as outras também estão no mix, hein? Então, aquele lanchinho, ao invés, né, de um biscoito aí cheio de gorduras trans, né, vamos comer mais nozes e castanhas e ficar saudável. Não se borra do coração e o cérebro funciona muito melhor. Tá certo, com isso a gente finaliza aqui nosso programa. Edson Ortiz, presidente do Conselho Estratégico de Pesquisa da Associação Brasileira de Nozes, Castanhas e Frutas Secas. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade para a gente voltar aqui a falar desse assunto, viu? Abraço a todos, Simone. E vamos ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e continue aqui acompanhando a programação do AgroMais, o canal dedicado à agroinformação. Até o próximo programa Frutas S.A.